Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos continuar nesse momento de adoração, agora estudando a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, para darmos continuidade aí na nossa exposição, na carta aos Efésios. Estamos então no meio do capítulo 4, dessa vez nós vamos estudar dos versículos 17 até o 24. Efésios 4, de 17 a 24. Nós vamos refletir nessa passagem sobre o andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Agora chegamos ali nessa terceira parte, né? O andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Paulo vai falar bastante sobre isso, começando no versículo 17 do capítulo 4, até o versículo 21 do capítulo 5. Vai falar bastante sobre novidade de vida, transformação que o Espírito Santo opera nos eleitos. Tá? Vamos lá, Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Oremos mais uma vez, buscando do Senhor compreensão, para que a palavra de Deus alimente o nosso espírito nessa manhã, cada um de nós. Senhor, nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, de podermos participar da Tua mesa, de cantarmos louvores ao Teu nome, de estarmos entre os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, ainda que um pequeno grupo, mas grupo de filhos fiéis ao Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos também interceder uns pelos outros no momento de oração, de estarmos colocando as nossas petições e súplicas diante de Ti, com orações e com ações de graças também, Senhor. Obrigado pelo privilégio de praticarmos e termos à nossa disposição os meios de graça que nos levam a nos relacionarmos contigo e entre nós como irmãos, agora família de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos adorar o Senhor entrando além do véu, dentro do Santo dos Santos, contemplando a beleza da Tua santidade, meditando e relembrando os Teus feitos naquela cruz, ó Redentor, e assim Te adorarmos, Senhor, de todo o coração, carregarmos dentro de nós, batendo em nossos peitos um coração cheio de gratidão por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Que isso jamais se esfrie em nossos corações. Ó Deus, e nós Te pedimos também, Senhor, a honra, e eu tremo aqui toda vez que subo aqui para ministrar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos conceda a honra de ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. Ó Deus, quem somos nós, quem sou eu para podermos nos debruçar diante da Tua santa palavra? Mas por misericórdia e graça eu clamo a Ti nessa hora, nos dê graça, nos dê ousadia, de podermos estudar a Tua palavra, fiado somente no poder do Teu Espírito, que tanto fala, como também nos dá capacidade de ouvirmos, e de levarmos ao nosso coração essas verdades que transformam nossas vidas. É isso que nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa manhã nos conduza, tanto àquele que fala, quanto aos que ouvem, para a Tua glória
e para o crescimento da tua igreja, para amadurecimento do teu povo, para a proteção dos teus eleitos contra as doutrinas, as falsas doutrinas que tanto rodeiam nossas vidas. E assim, com o restante de vida que ainda temos, com o restante de saúde que ainda nos é dado pelo Senhor, que nós possamos nos desgastar e buscando esse relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor, que possamos estar nos apaixonando cada vez mais por Ti, que possamos estar amando Jesus Cristo, cada dia mais, com maior intensidade, com maior abnegação, com maior despojar de paixões desse mundo, para nos achegarmos mais e vermos na Tua palavra a beleza de Jesus Cristo. Conceda isso a cada um de nós, essa paixão aquecida pelo Teu Evangelho, pela pessoa do Redentor. É o que eu te peço, para mim e para todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Até aqui, o que nós já vimos recentemente, nós vimos que Paulo está explicando aqui aos Efésios como é o andar digno do crente, tanto individualmente quanto em comunidade. A importância do crescimento individual para o bem coletivo. Ele mostra que Paulo baseou o andar digno sendo possível somente para quem, como ele diz no final do capítulo 3, para quem tem Cristo habitando em seu coração. E a mesma coisa que ele vai falar lá na frente, quando ele vai avançando, chegando no capítulo 5, ele vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, onde há dissolução, mas enchermos do Espírito. Se não estivermos cheios do Espírito, é impossível andar dignamente diante de Deus, porque é o Espírito que tanto nos mostra o caminho, quanto nos capacita a caminhar por ele. Assim, o crente é capaz de preservar a unidade na igreja, como vimos no início do capítulo 4, o crente é capaz de preservar a unidade na igreja pelo vínculo da paz, promovendo a paz, sendo longânimo, sendo misericordioso, suportando uns aos outros, somente o crente e aquele que está cheio do Espírito. E também é capaz de se submeter aos líderes da sua igreja, se oferecendo ao serviço, como nós vimos do versículo 7 até o versículo 16. Todo membro de igreja, ele se submete àquele que, pode-se dizer assim, como se fosse um grande navio, não é? Um grande navio, mas não um navio de passeio, não um transatlântico, mas sim um navio de guerra, onde há comandos ali, onde há sargentos ali que, no bom sentido, que conduzem aquele pelotão dentro do navio ali, e todos trabalham, todos contribuem para a edificação. É isso que nós vimos do versículo 7 até o 16. E somente então o crente cheio do Espírito pode se submeter à sua liderança nesse processo de crescimento espiritual e também no desempenho dos seus dons, no desempenho para o serviço do ministério e com o objetivo final da edificação da igreja. Então, Paulo falou sobre a unidade sendo preservada na diversidade de dons. Há diversos dons, são muitos ministérios, mas a serviço de um único propósito, a igreja, a edificação da igreja. Não é para fazer bem para mim, nem bem para você, mas é para fazer bem para a coletividade, para a sua igreja local. Esse é o objetivo do ministério e dos membros de uma igreja. Agora então, a partir do versículo 17, Paulo prossegue ainda falando sobre isso, mas agora ele está falando sobre essa edificação mútua, mas ele vai falar do ponto de partida dela, ou do start, como a gente conhece, dar o start em cada membro de igreja, começando o ponto de partida. Então nós vamos ver agora
como o crente se comporta após a sua conversão a Cristo e qual a motivação para esta mudança de vida. Nós percebemos aqui que a essência do que Paulo quer dizer para nós aqui, do versículo 17 até o versículo 24, a essência do que Paulo quer dizer, como pano de fundo, aqui a gente pode ter essa visão, ou pelo menos termos esse início, né, podendo ter essa visão panorâmica, né, do que Paulo vai dizer nesse trecho, é que todos nós vivíamos ele usa a palavra dissolução, todos nascemos pecadores, todos nós vivíamos desse jeito, do versículo 17 até o 19, em dissolução. O que é dissolução? No grego original, o termo aselgeia significa libertinagem. Em algumas Bíblias está como lascívia. Ela é como se fosse, dissolução, é como se fosse viver sem limites, sem domínio próprio. Isso é viver em dissolução. Não tem limites, não tem domínio próprio, libertinagem. Mas, veja do versículo 20, graças a Deus, pelos mas de Deus, né? Mas, mais uma vez aqui, Paulo mostra a diferença, o oposto, mas agora nós vivemos de outra maneira. Agora vivemos em santidade, é o que ele está falando aqui. Em santidade, guiados e submissos ao Espírito Santo, que então o Espírito Santo nos concede poder, nos concede graça e nos concede o domínio próprio. Perceberam? Dissolução é andar sem o domínio próprio, sem domínio de si, sem limites. Depois da conversão, agora, então, após a ação do Espírito Santo que nos salva, nos converte a Cristo, nós vivemos temos um domínio próprio. É possível eu e você dizermos não ao pecado. Ninguém que foi convertido legitimamente ao Senhor pode dizer assim, eu caí em pecado porque também não tinha outra saída para mim. Sempre tem. Sempre tem. Bem, a doutrina aqui, que ele começa a falar, no versículo 17, que os gentios, como nós andávamos outrora, né, ele está falando aqui mais ou menos o que ele já disse lá em Efésios 2, aqui no capítulo 2, de 1 a 4, né, que ele diz, ele nos deu vida, estando nós outrora, né, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz que nós estávamos andando segundo o curso do mundo, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, né? Fazendo por natureza a vontade da carne e dos pensamentos. Os pensamentos eram alienados ao pecado, presos ao pecado, sem capacidade de dizer não ao pecado. Nós estávamos ali nesse grupo também. Aí vem o mas, no versículo 4, do capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos salvou em Cristo. Pela graça nós somos salvos. Da mesma forma, mais um pouquinho para frente, Paulo fala ali no versículo, no capítulo 2 ainda, né? De 11 a 13, ele fala, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todos nós estávamos ali. Mas, de novo, versículo 3, versículo 13, perdão. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então percebam, vejam, se a nossa vida de redimido por Cristo, não gerar novas atitudes, a gente precisa conferir a nossa salvação. A gente precisa rever o que está havendo. Se não houve abandono do pecado, se não houve arrependimento, então a situação é grave. Possivelmente, nós não fomos
nós não estamos convertidos, nós estamos convencidos de alguma coisa, que não é a realidade. Então vamos analisar aqui que a doutrina correta, ministrada pelos mestres da palavra, por isso que ele coloca lá atrás, do versículo 7 até o versículo 11, ele coloca que esses mestres que Cristo concedeu à igreja, vocês perceberam, todos esses mestres aqui falam dos ministros como eu disse a última pregação, ministros da palavra. É a palavra de Deus que nos convence, através do Espírito Santo, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, pela palavra. É pela palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nós podemos enxergar a verdade a respeito de nós mesmos. Onde nós somos confrontados, onde é um espelho, a palavra é um espelho, como diz Tiago, que mostra a nossa feiura e nos faz com que nós nos arrependamos e não queiramos permanecer nessa feiura. Eu quero mudar, Senhor, eu quero ser bonito diante de Ti, eu quero ser mais de Cristo e menos de mim mesmo. Isso é conversão, isso é arrependimento. Então, e vem somente pela doutrina correta, ministrada pelos mestres da palavra, e essa doutrina precisa necessariamente produzir frutos de arrependimento. Sem esse morrer para o velho eu, toda a nossa obra que nós queremos edificar, ela é morta. Não há obra que a gente possa fazer. Por exemplo, nós não somos salvos por obra. Mas alguém pode dizer, ele não se arrepende, uma pessoa, vamos fazer uma suposição. A pessoa diz que é crente, mas ela não se converteu dos seus pecados, ela continua numa vida de obscenidades, de coisas pecaminosas, não é? De traições, de falcatruas, de mentiras e de coisas das trevas. Mas ele faz muita coisa pela igreja local, ele é um bom ofertante e ele coopera em várias áreas. Irmãos, não há obra que seja aceita pelo Senhor se não houver a verdadeira conversão. Deus não quer o que eu faço, Deus quer o meu coração. Ele quer a minha vida. Ele permite, por um privilégio, que eu possa servir por um tempo dentro de um grupo de irmãos, mas o objetivo dele não é que eu seja um bom servo, é que eu seja um bom filho. Ele quer filhos, não serventes. Ele quer que eu seja transformado e que Ele quer que eu seja parecido com Ele. Ele me criou à sua imagem e semelhança. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nós estudamos bastante, os irmãos que participaram do curso do ano passado, né? Eu não lembro se terminou ano passado ou esse ano, dos 4 temas unificadores da Bíblia, do meio para o fim, a gente estudou lá em Tito, capítulo 2, 11, 12, se eu não me engano, que Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ali é salvação mesmo, mas essa graça que salvou também é a graça que nos salva de nós mesmos. Ela nos salvou do pecado, na primeira instância, quando nos salvou da condenação, mas agora ela está nos salvando do domínio do pecado, de nós não estarmos mais presos no pecado. A graça nos salva disso, educando-nos aqui, rejeitando as paixões mundanas, vivamos o presente século de maneira santa, justa e piedosa. Acho que é mais ou menos isso. Então nós precisamos ter isso em mente. É a mesma coisa, Paulo repete em quase todas as cartas. Em Romanos ele fala algo semelhante. Agora nós temos paz com Deus. Agora, capítulo 8, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele mostra lá atrás, capítulo 3, que o Adão que traz a morte precisa ser substituído pelo Cristo que traz a vida. E no capítulo 6 ele fala, agora vocês não estão mais sob o domínio do pecado. Capítulo 6 ele diz, nós fomos libertos do pecado. E nós não temos mais desculpas para dizer que eu pequei porque foi impossível me livrar dele. Não, o crente verdadeiro é capaz de dizer não ao pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Aos Coríntios ele fala de outra forma, mas a mesma coisa. Ele fala assim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vejam, Paulo sempre tem essa colocação, e isso precisa, a igreja, todos os crentes, isso é elementar, isso é fundamental. Nós precisamos ter isso na nossa mente. A transformação de vida, ela é essencial, ela é a marca de um verdadeiro convertido. Transformação de vida. Então vamos lá.
Versículo 17, Paulo, inclusive, ele acha tão sério esse ponto, essa questão é tão séria, ele coloca aqui de uma forma, ele entende a essencialidade dessa questão, e ele coloca até mesmo de uma forma bem solene, né? Ele praticamente invoca o testemunho do Senhor. Perceberam no versículo 17 como é que ele começa? Ele começa assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou falar uma coisa para vocês, e o Senhor é prova, ou o Senhor é minha testemunha do que eu vou falar. Então é tão sério que ele se fala como se fosse um próprio porta-voz do Senhor. Ele é, né? Como apóstolo, sempre foi. Toda a palavra de Paulo, né? Apostólica, mas aqui ele requer um pouco mais de solenidade, um pouco mais de seriedade no que ele vai falar. Ele traz a gente, peraí, é mais ou menos como Jesus fala, quando algumas passagens de Jesus, que ele ensina coisas mais sérias, ou mais, tudo é importante do que ele ensinou, mas alguma coisa mais séria, ou mais urgente, ele fala, em verdade vos digo. Aqui Paulo diz, no Senhor eu testifico. Então, vamos ver o que ele testifica no Senhor. É uma questão de vida ou morte. Versículos 17 a 19, o apóstolo deixa claro que tudo começa na mente. Se você perceber aqui, ele não está falando primeiramente do que o gentil faz. É verdade que ele diz que os gentios andam na vaidade, mas ele fala assim, na vaidade dos seus próprios pensamento. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. A fé cristã é uma fé racional. É uma fé inteligente. É interessante que os ímpios lá fora olham para os crentes e falam assim, olha os alienados aí. Olha aqueles que sofreram lavagem cerebral. Eles não têm mais, eles são, entre aspas, né, são ignorantes. Desculpe pela palavra. Eles são pessoas retrógradas, são obstinados no sentido de serem, como? Ultrapassados, me ajudem com essa palavra, às vezes foge a palavra, pôr a cabeça para funcionar aqui. Então, é isso que a gente percebe, o Paulo está falando que a gente precisa entender, e é com a mente que a gente compreende, né? E assim também o gentio, ele tem uma mente que os seus próprios pensamentos, versículo 18, a mente obscurecida, né? Os gentios ou os descrentes permanecem na vaidade dos seus próprios pensamentos com entendimento obscuro. O que está obscuro para eles? Eles estão alheios à vida de Deus, eles não têm nada com Deus, eles não estão olhando pelo prisma de Deus, eles estão olhando o mundo, a visão que eles têm de mundo, a sua cosmovisão, é uma visão centrada no seu eu. O eu é mais importante do que tudo. O universo gira em torno deles mesmos, de cada pessoa. É o eu. Não é? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 18 ele diz, eles estão alheios à vida com Deus por causa da ignorância, mais uma palavra aqui, né? Em que vivem, pela dureza do seu próprio coração. Vejam, a mente não deixa... Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz que os ímpios, os injustos, os homens, os gentios, os ímpios, os rebeldes a Deus, eles abafam a verdade, né, pela injustiça. É como se eles tivessem, a verdade vem à tona, não é que eles não olham, não é que eles não têm alguma coisa que os mostre Deus, mas eles abafam aquilo. Eles jogam para baixo, eles afundam aquilo de novo, como se fosse uma piscina, a verdade quer vir à tona e ele abafa a verdade, pela injustiça. Romanos 1,18. Então, é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui também. Primeiramente, a mente deles cauterizada, eles vivem nessa vida com o entendimento obscurecido a respeito de Deus, alheios à vida de Deus, nessa ignorância em que vivem, nas trevas, e, consequentemente, o seu coração é endurecido. A sua vontade, a sua cognição morreu, consequentemente, a sua volição, a vontade e as decisões que eles tomam segundo o seu próprio coração. E o seu próprio coração está alienado ao pecado. Então é impossível ele agir contra o pecado. Viver de forma santa é impossível, é isso que ele está querendo dizer. Aí o coração é afetado, o coração é endurecido. O versículo 19,
ele termina dizendo, os quais, tendo se tornado insensíveis é mortos em seus delitos e pecados, não tem sensibilidade. O morto não tem a sensibilidade, ele não sente mais dor, ele não ouve, ele não come, ele não respira, ele não tem tato, ele não tem olfato, ele não tem audição, é morto, insensível, E se entregaram, portanto, aí o final o que é? Se entregaram à dissolução, a palavra aqui dissolução, como eu disse para vocês, a lascívia, a vontade, ao domínio, a falta de domínio de si mesmo. Então eles vão buscar o que lhes satisfaz. É isso que o ímpio faz. Paulo coloca de uma maneira bastante pesada para que a gente possa cair em si mesmo, a nossa mente voltar para essas coisas e dizer, Senhor, eu era assim. E o Senhor diz, como Paulo diz, eu testifico, sim, você era assim. Então olha que grande salvação, quando ele passa para o versículo 20 e começa no mas, ele quer que a gente possa nos relembrar que se você não fez coisas muito escandalosas, extremamente pecaminosas, se você não partiu para algo terrível, foi por graça de Deus. E se você partiu para algo terrível e fez coisas muito cruéis e ruins, há um mas para você. Há uma novidade de vida, há uma conversão, é o que ele está querendo dizer aqui, se tornaram insensíveis à verdade, então eles estão todos mortos para Deus em seus pecados e escravos de suas paixões, assim como fruto os descrentes andam em trevas e dissolução, sem limites para o pecado e descem velozmente a ladeira da perdição. Esse é o caminho do ímpio. Quando nós cristãos olhamos para isso, nosso coração tem que se encher de misericórdia, porque nós, pela graça e misericórdia de Deus, fomos alcançados. E que nós possamos olhar para isso, dentro do nosso campo de ação, possamos dizer assim, Senhor, eu quero ser útil para resgatar alguns deles, para trazer a Ti, Senhor, como o Senhor me trouxe por instrumentalidade de outras pessoas, irmãs, irmãos que pregaram o Evangelho para mim, que oraram por mim, que foram insistentes em falar de Cristo para mim, que eu possa ser também um instrumento nas Suas mãos, para falar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus tios, meus parentes que estão nesse mundo, nessa situação, insensíveis. Senhor, me dê a oportunidade de falar para eles. E que o Espírito Santo possa abrir o entendimento daqueles, para que eu possa pregar o Evangelho. Cria oportunidades. Irmãos, nós temos que ser oportunistas. Nós temos que ser oportunistas. Não perder oportunidades. Eu não estou querendo dizer aqui ser chato. Eu já vi irmãos que achavam que estavam trazendo pessoas para Cristo e estavam mais afastando, porque às vezes a pessoa é chata. Você tem que ter sabedoria, momento certo, palavra certa. Sabe aquela palavra que Paulo fala, temperada com sal? É com sabor. Aquela que você come e a pessoa, o irmão não, a pessoa, o amigo, o parente, ela ouve aquilo, mas aquilo vai para o coração dela. E a gente tem que ter muita sabedoria. Porque ao invés de atrair, a gente pode repelir as pessoas. Que Deus nos dê graça a todos nós. Mas na sequência, então, primeiro nós temos que ter a convicção de tudo isso aqui para nós, Vamos lá, então acontece isso, agora, versículo 19, ele termina mostrando o caminho que nós andávamos, em dissolução, agora vem a santidade, este é o caminho que o Senhor quer que seus filhos andem, versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, perceberam de novo aqui? Mas não é, ele poderia dizer, mas não é assim que vocês têm que viver, não, primeiro vem doutrina, primeiro vem aprendizado, primeiro vem palavra, depois vem a ética. É impossível você saber andar numa cidade que você nunca andou, porque você andava nas trevas, acenderam a luz. Tem um monte de caminhos para você andar. Agora você precisa de alguém que te guie, alguém que te mostre o caminho. Quem é? O Espírito e a palavra. O Espírito vai mostrar para mim o que é que Deus do que é que Deus gosta e do que é que ele odeia. O pecado. É doutrina, perceberam? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O aprendizado, mais uma vez, doutrina. Versículo 21. Vem uma questão que ele coloca aqui,
que é uma condição, se é que aprendestes, né? Se é que de fato o tendes ouvido. É a condição. Paulo coloca essa situação para a gente pensar. O que aconteceu desde a época da minha conversão, da minha entrega a Cristo, do meu batismo até agora? Os recém-convertidos têm pouco para dizer a respeito disso, mas e aqueles que têm mais caminhada? O que aconteceu? O que há de diferente em minha vida? Às vezes a gente não consegue trazer à lembrança algumas coisas que Deus fez, que mudou. Às vezes uma coisa ou outra a gente até lembra. Mas é importante a gente ter pessoas, irmãos, cônjuges, honestos, que são chegados a nós, que possam dizer para nós assim, olha, essa área aqui, você continua do mesmo jeito. Né? E se forem áreas relevantes, né, da vida cristã, Senhor, me ajuda. Minha mulher está falando sobre isso, meu marido está me mostrando que há necessidade de transformação. E se apegue a Cristo, queridos, porque sozinho você não vai conseguir mudança. Se não estiver cheio do Espírito, você não vai conseguir sozinho. Nós dependemos dele o tempo todo. Então Paulo vai dizer, né, ele afirma que a doutrina sobre Cristo que nós recebemos na igreja, ela é poderosa para primeiramente para nos libertar do domínio do pecado e das paixões de sua própria carne, de nossa própria carne. Ora, pense comigo, se Deus está sobre todos, age por meio de todos e está em todos, onde você ouviu isso? Aqui, capítulo 4, versículo 6. No mesmo contexto. Se Deus está em todos, agindo por meio de todos, está sobre todos no governo, está agindo por meio de todos nós, e está em nós, como nós vamos continuar no pecado? Se eu sou um templo do Espírito Santo, como eu vou continuar passando as pessoas para trás dos meus negócios? Como eu vou continuar sendo um marido cruel, um pai cruel, uma mãe e esposa cruel? Como nós vamos continuar sendo pessoas, cidadãos desonestos, vinculados ainda ao pecado? Se Deus santo, todo santo, 3 vezes santo, habita em mim pelo seu Espírito, é uma contradição. Eu dizer que eu sou filho desse Deus que habita em mim e continuar a vida em pecado. Paulo então mostra, a doutrina vai trazer luz sobre você. Ninguém aqui pode dizer, eu não sabia que isso aqui era pecado, isso aqui não era. Não, você tem a Bíblia nas suas mãos para você consultá-la e saber, através do manual de Deus para nós, o que é que o Senhor ama e o que é que o Senhor abomina. Mais uma vez, é pela palavra. A igreja é lavada pela palavra de Deus, né? Como uma virgem. Agora todos nós, aos olhos de Deus, somos virgens aos olhos do Senhor. Ele olha para nós através de Cristo, ele vê Cristo e não vê mais o Newton, não vê mais você, pecador miserável, sujo, imundo, fedido. Ele olha para Cristo em mim, em você, e ele se regozija. O Pai se regozija. Esse é minha imagem e semelhança. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 21, como eu disse, ele coloca essa condição. Nem todos os que estão dentro de uma igreja ouviram com ouvidos de ouvir a palavra de Deus, ouvidos de ouvir o que o Espírito diz à igreja, receberam a palavra com fé, como diz a própria palavra de Deus, nem todos assim a receberam. E então não houve uma transformação. É isso que ele está querendo dizer aqui. O Espírito Santo instrui, ele começa a dizer no versículo 21, não fosse assim que aprendestes a Cristo, versículo 20, né? Não fosse assim que aprendestes a Cristo, versículo 21, se é que de fato tendes ouvido o quê? Ouvido e fosses instruídos, tudo voltado à palavra, ao poder da palavra. Nós não temos ideia do que este livro aqui tem poder, do poder da palavra viva de Deus.
Nós não temos ideia do que a palavra pode fazer. Martinho Lutero, quando viu isso, ele caiu de costas, ele disse, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Na época da Reforma Protestante. Martinho Lutero não fez nada, ele disse, a palavra fez tudo. Então, perceberam então que, tendo ouvido, nele fostes instruídos, versículo 21, segundo é a verdade em Jesus. A verdade em Jesus aqui significa a verdade revelada a respeito de Jesus na palavra de Deus. Perceberam que vai, volta na palavra de Deus, vai, volta na palavra de Deus. A essência da vida da igreja é a palavra de Deus. O Espírito Santo instrui, usa as Escrituras para dar conhecimento da verdade, para que o crente possa se despojar do velho homem. Primeiro, o Espírito salva através da palavra, fomos instruídos a respeito da verdade em Jesus. A verdade em Jesus não é somente sobre a verdade sobre Jesus, mas é a verdade sobre Jesus, que é uma luz imensa, uma luz poderosa, que reflete, que vem para cima de mim e mostra, e quando eu olho para mim eu falo, Senhor, misericórdia, eu estou imundo, Senhor. A verdade, toda vez que aparece verdade na palavra de Deus, geralmente está ligado à justiça ou luz. Verdade é luz. A luz que vem sobre mim me mostra a minha feiura, e eu, se fui tocado pelo Espírito, eu vou dizer, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais essa vida. Eu estou imundo, eu quero ser limpo diante de Ti, Senhor. Quero ser agradável ao Senhor. Troca a minha roupa. Paulo vai usar essa metáfora aqui, né? É uma metáfora simples, todo mundo conhece aqui, né? A metáfora. Qual é a metáfora? Trocar de roupa. Você faz isso todo dia, se não for toda hora, nesse calorão. Então tem gente que troca várias vezes ao dia. É saudável, viu? Saudável. Principalmente para o marido, desculpa, irmãos, mas vou ter que falar. Principalmente para os irmãos que trabalham fora, né, e volta para casa, né, e meio suadinho, né, e precisa, primeira coisa que ele faz, o que é? Ele vai para o chuveiro? Não, ele tira a roupa suja. Primeiro ele se despoja da sua sujeira, depois ele se renova. Como é que é o renovo? Você já ouviu, nossa, depois desse banho eu estou renovado, né, estou renovado. O renovo, percebam, no versículo 23, há um renovo, e no versículo 24 há um vestir-se. Aí eu vou pôr uma roupa limpinha, cheirosa, gostosa, para beijar o meu amor, né? Para me encontrar com a minha amada, para sentar na mesa com meus filhos, né? Cheirosinho. É assim, é uma coisa simples. Paulo usou aqui a metáfora da troca de roupa, mudança de roupa. Então vamos lá, ele diz assim, o Espírito, então, ele transforma a mente no sentido, versículo 22, perdão, voltando aqui no 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, por exemplo, quanto a tudo isso que ele falou, do versículo 17 ao 19, esse éramos nós, esse homem aqui, todos nós, nascidos em Adão, somos assim, é o Adão está aqui, está vivo ainda, só que chegou uma hora que Cristo nasceu em nós, e o Adão tem que morrer. Ele precisa morrer, só que o danado, todo dia ressuscita, e a gente precisa crucificá-lo todo dia, como o Lutero também, o Lutero hoje está vindo na minha cabeça, ele disse assim, né, o velho homem, depois do batismo, eu achei que ele tinha morrido nas águas do batismo, mas o danado sabe nadar, ele saiu das águas, de novo ele vem assombrar a gente, todo dia o Adão está lá, e nós precisamos morrer todo dia. Então ele fala assim, do jeito que você precisa tomar banho todo dia, pelo menos uma vez por dia, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo menos uma vez por dia, assim o Adão precisa morrer todo dia, você precisa se despojar dele todo dia, ele está lá. Então, essa luta contra a carne e o espírito, ele diz assim, no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Segundo as concupiscências do engano, é tudo isso que ele mostra aqui em cima. O engano é esse engano que as pessoas do mundo chegam para você e para mim e dizem assim, como você é retardado, nossa, o mundo evoluiu, né? Você ainda está nessa de ler Bíblia? Você é um alienado, você é um cara que está sofrendo lavagem cerebral.
Você é uma pessoa, é isso aqui. Só que quem está enganado aqui, me diz? Quem é que está nas trevas? Coitadinho, ele não sabe disso. Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Eles vão dizer para você um monte de bobagem a respeito de Bíblia, a respeito de igreja, a respeito de Jesus Cristo, de Deus. Não perde tempo com isso não. Você está investindo na eternidade. Você está colocando sua vida nas mãos do Salvador, que vai te levar para as coisas eternas, que vai te dar mais prazer do que qualquer prazer maior, como diz John Piper. Ainda que você tenha o prazer, no momento único, o prazer referente a 1000 relações sexuais, numa única vez, ainda assim, isso não vai ser nada comparado com o que nós teremos na glória com o Senhor Jesus. Os prazeres eternos. Então, compensa eu estar aqui gastando tempo com migalhas, sendo que eu tenho um banquete futuro? Eu vou investir nesse banquete? Eles não sabem disso, os ímpios não sabem disso, por isso eles criticam a gente. Então, mas esse engano, nós vamos nos despojar dele. Perceberam que agora aqui, quem é que age? É lógico que você vai dizer, é o Espírito em nós, é verdade. Mas nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar as decisões, ações, para despojar. Eu não vou mais sair com aquela mulher, porque eu traí a minha esposa, então agora eu vou ficar com ela, eu vou honrar o meu Deus e a minha esposa. Eu não vou mais sair com aquele homem, porque ele me enganou, eu fui enganada, não foi ele não, perdão, fui eu mesmo que quis sair com aquele homem e traí o meu marido, e agora eu vou voltar arrependido para o meu Cristo, para o meu marido, eu vou renovar, eu vou jogar fora tudo isso, e a partir de hoje, é novidade de vida, é uma decisão, nós precisamos romper. Quem dá essa capacidade? O Espírito. Mas quais as perninhas que se mexem? As suas, as minhas. É nós que agimos, nós temos que nos despojar do que é sujo. Aí vem o versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, significa que eu preciso estudar, estar familiarizado com a palavra de Deus, sendo lavado pela palavra de Deus, e que ela esteja me renovando constantemente no espírito do meu entendimento. Percebe que ele vai lá no fundo, ele não fala só em entendimento, eu preciso ser renovado no meu entendimento. Não, é no espírito. Ele quer dizer assim, no mais profundo, lá onde você nem sabe que tem uma coisa escondida, no fundo do seu espírito ou coração, lá dentro. Tem coisa lá. Deus quer mexer com tudo. Deus não vai deixar uma unha para trás. Ele vai te tirar do Egito e não vai deixar nenhuma unha para trás. Ele vai limpar o nosso coração 100%. Sabãozinho de Jesus lava tudo. E não vai deixar nenhuma mancha, nem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Na minha vida e na sua vida. Espírito do vosso entendimento. Ele vai lá no fundo. Para isso eu preciso mergulhar na palavra de Deus, perceberam? O entendimento da palavra de Deus. Ela é luz que traz a verdade para nós. Eu preciso gastar tempo com esse livro maravilhoso, precioso, comer esse livro. Com certeza Deus vai falar conosco, se nós fizermos isso. Então, e ele vai para o versículo 24 e diz, depois de ser renovado no Espírito, e vos revistais do novo homem, aí sim, eu vou começar a praticar justiça e retidão, e vos revistais do novo homem, perceberam? Se lá no versículo, onde é que ele fala aqui do velho homem? Versículo 22, né? Despojeis do velho homem, agora eu vou revestir do novo. Eu vou sair de Adão e vou estar em Cristo agora. É o novo homem. Novo homem é isso. Velho homem, a vida adâmica, a natureza adâmica, que ainda habita em nós. Mas eu vou matá-la, eu vou abafá-la, eu vou mortificá-la a cada dia, crucificá-la. A cruz precisa ter alguém na cruz. Quem é que precisa ficar na cruz? O meu eu. O meu eu precisa ficar na cruz todo dia. Eu preciso olhar para a cruz e ver alguém na cruz. Quem é que está lá na cruz? Eu. O meu eu. Só que aquele eu é só parte de mim. A outra parte não está na cruz, porque está em Cristo.
É essa parte que vai agir nesse mundo, vai espargir a luz de Cristo nesse mundo, as atitudes de Cristo. Ele fala então que esse homem que foi renovado, foi revestido agora do novo homem, que é Jesus Cristo, criado segundo Deus, é justamente o que ele fala lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que através da imagem e semelhança de Deus, ele era capaz, Adão, original, era capaz de dizer não ali na hora que a serpente ofereceu para ele, ou que a Eva ofereceu para ele. A Eva era capaz de dizer não. Ela tinha o livre-arbítrio. Ela tinha condições de dizer não ao pecado. Aqui, Paulo quer dizer assim, da mesma forma que Adão e Eva, lá, originalmente, antes da queda, tinham capacidade de dizer não ao pecado, você também tem hoje em Cristo Jesus. Você foi renovado, e você foi revestido de Cristo, e Cristo te dá poder de dizer não ao pecado, e de viver de forma santa, agradável a Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então houve um renovo. Esse renovo no âmago do eleito significa tirar do coração todas as paixões passadas. Se há alguma coisa rondando a sua mente, alguma lembrança, alguma coisa que suja ainda, que te traz culpa, você fica mal, você fica enjoado com você mesmo, tem nojo de você mesmo, lance para Cristo, confesse: Senhor, eu não quero mais lembrar disso, eu não quero mais pensar nessas coisas. Talvez você ainda se lembre, mas você vai se lembrar de uma outra forma, quando você perceber que a graça veio para cima de tudo isso. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de toda impureza, toda injustiça. Nós vamos pela fé tomar posse, o sangue de Jesus veio sobre mim. Eu não preciso mais ficar lembrando desse homem aí que tanto me fez mal, dessa mulher que tanto me fez mal. Estou falando muito sobre homem e mulher, mas é porque nós temos essa tendência, né, de achar que pecados sexuais são os piores que tem. Na verdade não são. São graves, mas tem muitos outros também. Soberba, talvez seja o top de todos os pecados, com certeza é. Orgulho e coisas semelhantes. Então nós vamos despojar e nós vamos estar ali lançando para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor me salvou e que o teu sangue naquela cruz foi suficiente para me purificar. Então eu quero andar em novidade de vida. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo convertido em Cristo Jesus. Quero ter novas atitudes, não é? É isso que Paulo está falando aqui. Se nós olharmos para o Apocalipse 19:8, nós vamos ver que lá está escrito: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Para quem? Para a igreja. Foi dado à igreja, ou seja, aos eleitos, 19:8 de Apocalipse, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, coisa linda, roupa nova, vestir-se de Cristo, roupa nova. E aí, o João continua: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Queridos, nós temos que ser homens e mulheres que brigam pela santidade, que lutam pelas coisas que são puras, que são justas, que são honestas. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque o pensamento vai levar à ação, ações honestas, justas, íntegras diante de Deus. O evangelicalismo brasileiro carece disso. Será que os santos nós temos aqui como se fosse um mar de evangélicos no Brasil? É muita gente, é um mar, só que ele tem essa profundidade aqui, sendo que Deus não se importa com um número, mas Ele quer profundidade. Poderia ser uma poça de 0,5 metro, mas que tivesse 15 metros de profundidade ou mais. Profundidade, realidade com Deus, realidade de transformação. Lutar por aquilo que você sabe que está errado e não vai mais fazer aquilo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, finalizando, quando Paulo fala criado segundo Deus, é um novo homem, né? Qual é o objetivo desse novo homem lá que Deus fez lá em Gênesis 1:26 e agora Ele está restaurando em Cristo cada um dos seus eleitos? Para quê? Para dominar a si mesmo e ao mundo ao seu redor.
e não ser dominado, a não ser pelo seu próprio Deus. Deus está acima de nós, sim, nós somos dominados por Ele. Ele é Senhor, nós somos servos. Mas o mundo não pode nos dominar. Nós temos que declarar. Você pode declarar comigo hoje? Vamos declarar que o pecado não tem mais domínio sobre mim? Vamos falar todo mundo junto? O pecado não tem mais domínio sobre mim. Amém. Retidão e justiça. Retidão significa santidade. Versículo 24. Retidão significa santidade. Ou seja, um relacionamento na vertical com Deus. Andando em retidão. Num relacionamento limpo com Deus. Saudável, agradável a Deus. Isso é retidão, santidade. E justiça é na vertical, uns com os outros. Eu vivo em justiça. Eu sou santo diante dos meus irmãos. Eu vivo num relacionamento saudável e útil com os homens ao meu redor. Santidade e justiça. Retidão e justiça. Assim que nós vivemos. O que nós concluímos de tudo isso? Nós vamos dizer que o Espírito Santo aplica o Evangelho no coração do crente, o Espírito aplica o Evangelho no coração do crente, não só para livrá-lo da condenação do pecado. Você foi salvo, não vai mais para o inferno. Tá, isso é pouco. Isso é muito pouco. Você foi chamado para ser salvo e ser testemunha de Cristo no mundo. Como é que você prega o Evangelho? Só falando do Evangelho para os outros? É vivendo o Evangelho, sendo transformado pela graça. Muitas pessoas não vão ouvir talvez nenhuma palavra da sua boca, mas eles vão ver novas atitudes. Quem te conheceu lá no passado, que fazia tudo aquele monte de coisa feia, e agora não faz mais, ele vai dizer, alguma coisa muito grave aconteceu com essa pessoa. O que será que é? Vai trazer curiosidade. A pessoa vai, o que é isso? Me conta, como é que você virou essa pessoa aí tão diferente? Eu vou te mostrar. Eu tomei o antídoto, chama-se Jesus Cristo. Eu tomei o remédio. Então, salvação sem transformação de vida é engano. Nós somos despidos de Adão e renovados para nos vestir de Cristo. Então, é essa a nossa realidade. Por isso, a convivência pacífica de um crente com o pecado, sem que sinta-se mal com isso, é algo que enoja o coração de Deus e traz juízo terrível para quem vive assim. Abra comigo, estou finalizando, tá? Já disseram lá atrás, toda vez que o pastor diz que está no fim, espera mais meia hora que não acabou coisa nenhuma. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Portanto, 2 Pedro 2, de 20 a 22. Portanto, se depois de terem... Olha o que Pedro está falando aqui, está explicando ainda de outra forma para a gente entender melhor o mesmo contexto. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás. É como se estivesse dando um chute na cruz de Cristo e rejeitando a Cristo, a sua palavra, e ele diz, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Qual é o santo mandamento que Pedro está falando aqui? Ele está falando desde o capítulo 1, desde a primeira carta, e o santo mandamento é, lá atrás, no Velho Testamento, aqui mesmo em 1 Pedro, ele reflete, 1 Pedro 1,16, ele reflete o que o Senhor disse a Israel, sede santos, porque eu sou santo. Este é o santo mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Diz o santo de Israel. Diz Jeová, o Deus de Israel. Pedro está trazendo isso. O mandamento, o santo mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. E essas pessoas, apartando-se do santo mandamento, uma vez, aparentemente, entre aspas, salvas, dentro da igreja, caminhando lá, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, versículo 22. Com eles aconteceu
o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro usa termos pesados, né? Ele não tira, ele está falando lá de Provérbios, né? Depois eu vou ver a referência aqui. Não, é Judas que fala sobre isso. Mas ele está usando termos pesados. Ele está falando, se você diz crente, caminha na igreja, está na igreja, diz que lê a Bíblia, diz que ora e continua no pecado, sua vida é nojenta para Deus. É isso que ele quer dizer. Como? Provérbios 26:11? Obrigado, irmãs. Obrigado. Então é isso que ele quer dizer. O filho de Deus nunca tem desculpas para continuar no pecado. Todo filho de Deus sempre tem a escolha de não cair no pecado, se confiar nas promessas de Deus, ainda que a escolha de não pecar e quebrar princípios de Deus lhe traga prejuízos no presente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que muita gente fala assim, irmão, não tinha outra saída para mim. Eu pequei porque, é o seguinte, meu marido me deixou, né, eu fiquei aqui sozinha, e você sabe, né, irmão? Eu sou obrigado a falar, não sei não, irmão. Conta aí. Pois é, então, estou sozinha, né, e é duro, né, o coração da gente, né, já. E eu preciso, né, precisava. E aí, então, não teve como eu evitar sair com aquele homem lá, né. Aí eu sou obrigado a dizer para ela, você tinha sim. Se você é filha de Deus, você tinha condições sim, de dizer não ao pecado. Se você olhar para a promessa de Deus, porque o Senhor deixou a promessa para nós, se nós formos santos, como Ele é santo, Ele vai nos abençoar. As bênçãos de Deus são maiores do que aquilo que nós queremos nesse mundo. Ninguém tem desculpa de dizer, eu não consegui me livrar daquele pecado, só se você for ímpio, só se você não tem o Espírito Santo ainda. Porque se você tem o Espírito Santo, você é salvo de verdade, você tinha plena condição de dizer não. E ainda que você passe fome agora, você vai ter um banquete lá, no futuro. Então não tem problema nenhum passar fome agora. Porque Ele mesmo diz que diante de qualquer tribulação, Ele nos concede maior graça. Para quê? Para que não caiamos em tentação. Para que a provação não vire tentação. E tentação vire pecado. Ele dá graça. O Senhor capacita todo crente a dizer não ao pecado. Então não tem desculpa. Segunda coisa que a gente tira daqui, o que nos levou à conversão no início de nossa carreira cristã, não foram apenas as bênçãos que temos em Cristo, mas a própria pessoa gloriosa e majestosa de Cristo. Isso nós precisamos estudar muito mais, muito. E porque é grandioso estudar sobre Cristo, e isso nos eleva, nos enleva, e nos leva mais próximos dEle, apaixonar mais por Ele. Nós precisamos apaixonar mais por Cristo, para que as paixões do mundo não nos peguem. Nós precisamos ter uma paixão por Cristo, maior, cada vez maior. Fomos constrangidos e atraídos pelo amor de Cristo por nós, que gerou em nossos corações um desejo de amá-lo e obedecê-lo, não somente de estar servindo, né? E de nos vestir com uma roupa nova e sermos belos, de uma forma bela, para agradá-lo em tudo. Cristo está nos revestindo dele mesmo, para que quando Ele olhe para nós, Ele fale, essa é minha noiva, e eu a amo. Ela tem o meu cheiro, ela tem o meu brilho, ela está linda. Ela olha para cada um de nós, mas nós precisamos ter essa paixão por Ele. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Essa igreja que nós estamos estudando aqui. Se você vai lá, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, diz que eles falharam nesse ponto. Se a semana passada nós dissemos que eles acertaram no ponto, porque eles eram maduros o suficiente, cheios de doutrina, para rejeitar os falsos ensinos e não serem mais meninos inconstantes, aqui eles falharam. Porque Éfeso deixou o primeiro amor. Deixou de olhar para Cristo. Éfeso queria ter doutrina, e tinha. Éfeso era um bom, podia-se dizer que era uma boa servente, mas uma péssima amante. Jesus está querendo as duas. Uma esposa que sirva e uma esposa que o ame, apaixonada por Ele. Nós não podemos perder isso. Terceira e última coisa, não pode haver transformação de vida sem um verdadeiro conhecimento sobre Cristo.
E não há como se livrar das trevas da ignorância sobre Cristo sem a luz da palavra de Deus, que coloca Cristo como eixo central de todo o universo criado. Ou seja, sem a palavra de Deus, nós não vamos conhecer a Cristo. E se eu não conheço Cristo, eu não consigo amá-lo, eu não consigo servi-lo. É a renovação da mente pela palavra de Deus, que é na renovação da mente pela palavra de Deus que somos salvos e transformados em todo o nosso ser. Então, do que nós precisamos? Você pode responder? Do que eu e você precisamos? Nós precisamos nos suprir, usar a mesma palavra que Paulo usou aqui para os ímpios, lá em Efésios, capítulo que nós estamos estudando, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Nós precisamos com avidez comer a palavra de Deus. Avidez aqui é um desejo incontido, é um desejo de buscar alguma coisa que ninguém pode refrear, irrefreável, por assim dizer, nem sei se tem essa palavra. Nós temos que ter a mesma coisa por Cristo, pela palavra de Deus. Ninguém pode impedir de eu comer a palavra de Deus. É isso que todos nós precisamos. A pergunta fica aqui: como está a nossa vida de santificação? E voltando um pouco mais, leve essa pergunta para casa. Como vai o nosso exercício dos meios de graça? Você sabe o que é meio de graça, né? Estudo e meditação da palavra de Deus. O Roque já falou um monte ali, acho que eu nem vou lembrar de todos. Mas principalmente, os mais importantes: estudo e meditação na palavra de Deus, vida de oração, confissão de pecados, participação na congregação, congregar, não é? Participar da mesa do Senhor, né? São meios de graça para nós crescermos, mas especialmente comer a palavra de Deus, que nos leva a uma visão melhor de Cristo, e nos apaixona mais por Cristo, e nós vamos deixando as coisas do mundo. Se nós comermos bem em casa, eu não vou comer a comida podre do vizinho. Concordam comigo? Se eu não estou com fome, eu não vou me saciar com porcarias, porque eu fui muito bem alimentado em casa. Saiba que ainda que o velho homem queira prevalecer, o novo homem não vai permitir, porque é muito mais poderoso que o velho. Você crê nisso? Eu creio que o novo homem que está em mim e está em você é poderoso para não deixar o velho ressuscitar. Eu creio que o novo homem todo dia vai me levar para a cruz e vai me fazer com que eu me arrependa e viva aquele dia, cada dia, como se fosse desculpe a comparação, mas como se fosse um drogado, né? Que saiu e está limpo, mas ele precisa viver um dia de cada vez, só um dia, só um dia, só um dia, só um dia, até o último dia, um dia de cada vez. Eu preciso crucificar o meu Adão todo dia, para que Cristo viva em mim. Creia nisso, meu amado. Você é crente. Se você é crente, o novo homem está em você. Cristo é poderoso para matar Adão. A cada dia. Ainda que ele ressuscite amanhã, Cristo mata ele de novo. Porque ele é poderoso para nos salvar de nós mesmos. Amém? Senhor Deus, como nós precisamos, Senhor, entendermos o caminho da santidade. Como nós precisamos, Senhor, ser uma congregação que expressa a santidade. Que através da santidade, que é a melhor forma de evangelização, nós possamos estar trazendo luz para o mundo e sal na terra. Ó Deus, é assim que nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória. Antes de buscar, nós temos que amar o Senhor. Senhor, muda o meu coração. Leva-me de volta ao primeiro amor. Leva os meus irmãos de volta ao primeiro amor. Apaixona-nos de novo por Ti, Senhor. Que Jesus Cristo seja a maior paixão das nossas vidas, para que nós não venhamos a nos satisfazer com nada mais desse mundo, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos ser revestidos de Cristo, mas que o nosso interior também seja renovado, seja fortalecido, seja ganho por Ti, Senhor, para que nós olhemos para as coisas do alto, ansiemos e desejemos ardentemente com avidez as coisas do alto, mais das coisas que são aqui da terra.
Ó Deus, transforma-nos, Senhor. Nós carecemos dessa transformação. Somos miseráveis, não podemos fazer nada por nós mesmos. Então, age em nós, Espírito Santo. Eu te peço isso, lava a tua igreja com a palavra. Eu te peço isso, Senhor, para a tua glória que eu te peço isso, e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.